Eu acho, por exemplo, que nessa linha da expansão da formação profissional, da capacitação profissional, eu acho que seria altamente recomendável, por exemplo, que você utilizasse a rede de ensino que hoje já existe para você introduzir cursos de capacitação profissional nesses mesmos locais. Fora do horário escolar regular, você pode fazer isso à noite, por exemplo, que até em certos aspectos é recomendável, porque as pessoas que eventualmente vão buscar esse tipo de capacitação, elas só vão ter realmente esse horário para nosso ensino médio, né? Sair o aluno sair profissionalizado. Exatamente. Ali. Um dado super interessante, um dado super interessante que é bom a gente colocar quando a gente está falando de técnicos. Por exemplo, uma área que é uma profissão que é muito importante no nosso setor, é uma que eu te colocar aqui, você vai achar, poxa vida, operador de empilhadeira. Você operador de empilhadeira. Você não encontra. Por quê? Porque os que hoje operam têm a minha idade. Esse cara daqui a pouco vai estar aposentado e não vamos... Quanto deve receber um operador de empilhadeira? Por favor, diga. Olha, para começar, eu tenho um exemplo, que eu não vou citar qual é o porto, mas ele está em torno de R$ 1.800 por mês. Tá? Para começar. Para começar. Operador de empilhadeira. E hoje não tem curso de operador de empilhadeira? Tem alguns cursos, mas tem alguns cursos. Tá? No Macaé tem alguma, eu não saberia citar o nome da escola, ou seja, nossos políticos, nossos governantes falam tanto do pré-sal e não pararam ainda para atentar sobre a necessidade de formar essa mão de obra. O outro ponto que eu acho que é super importante, inclusive quando o comandante Tito colocou lá do CIAGA, que forma oficiais, tá? Foi feito também uma estatística de quantos entram e quantos vão para o setor. É em torno de 30%. É mesmo? Então, se de 300, 30% são 90. 90 você atende meia dúzia de embarcações, tá? No nosso caso. É interessante. Por quê? Porque no nosso caso, por exemplo, são turmas, sempre são 2 turmas. A gente fala que é um emprego, não, a mesma função você gera 2 empregos para atender o mesmo barco. Porque ele passa 22 dias ou 28 dias embarcado e depois ele passa 28 dias em casa. Aí nós temos que substituir, tá? Esse é que é o grande problema. A mesma função. E qual é o ponto que nós temos hoje? Hoje, 80% dessa atividade, nós temos que criar uma logística muito grande, porque hoje quem faz esse trabalho é de Singapura, é da China, você entendeu? Então, são muito poucos brasileiros. O setor ainda está trazendo mão de obra de fora por falta de gente aqui, de brasileiro pronto. E é interessante, Valéria, não basta só, ele falou em empilhadeira, é muito interessante. Você dá uma aula teórica do operador de empilhadeira, mas você não tem o equipamento, né? O simulador para você ensinar. Por que tem essa fuga da Marinha? Porque no CIAGA você tem simulador de navegação, simulador de máquina, simulador comercial. Então o aluno, quando sai de lá, sai sabendo fazer. Então ele vai para o mercado que oferece salário melhor, o aluno estabilidade. que participa de um curso como esse é quase emprego certo. Quase emprego certo. Não, é emprego garantido. O próprio curso já encaminha porque já tem Ele, ao sair do curso, ele faz um pequeno estágio na empresa de navegação e dali ele já está empregado. Já está empregado. Preste atenção, hein? Quer complementar? Não, é só comentar o seguinte, né, que quer dizer, tudo que nós estamos falando aqui tem a ver, por exemplo, com a construção naval, né? Ou seja, com a construção do casco em si. Mas, além disso, você tem a parte dos equipamentos. Tem o recheio, né? Ou seja, o recheio do navio. Né? Isso aí é um outro segmento que gera uma série de outras demandas. Aí sim, demandas na área no nível de tecnólogo. Né? E isso é um mercado que ainda está, vamos dizer assim, incipiente, né? Muito incipiente. E que vai crescer na medida em que a construção naval... Eu dou a seguinte estatística. Hoje o Brasil está se tornando um grande play da área marítima, de construindo, né? Nós temos lá no Pernambuco, nós temos no Rio Grande, nós temos em Santa Catarina. Mas o grande problema é o seguinte, a construção naval, ela depende de altas tecnologias, como colocou o nosso querido amigo. Então, hoje, o que é que o governo exige? O governo estabeleceu um horizonte de conteúdo nacional até 2017. Só que, para que você possa atingir esse conteúdo nacional, por exemplo, você construir uma embarcação como essa que saiu do swap há um mês atrás, ela custou US$1 bilhão, essa embarcação. Só que desse US$1 bilhão, quanto é que ficou no Brasil? Ficou exatamente aquela parte que é não nobre. Exatamente. Mas a parte nobre,
Veio da Alemanha, veio da Holanda, veio da China, veio da Noruega, que é exatamente onde está o valor agregado. É isso que nós precisamos. Nós precisamos o quê? É efetivamente uma política que enxergue isso no longo prazo, como o governo está tentando fazer, mas buscando também as próprias respostas aqui dentro. Porque não adianta eu só estabelecer uma política de longo prazo, mas se eu não der a condição exatamente para que eu forme o meu operador de empilhadeira, ele não vai ter condição de manusear os equipamentos para exatamente gerar toda essa riqueza que é possível. Toda essa riqueza que é possível. Então, atenção, candidatos, fiquem atentos a essas reivindicações, essas necessidades, né? Você que está aí pretendendo ocupar um cargo importante, ajudar a desenvolver a economia do nosso país, fique atento. Você, principalmente, que diz defender tanto o pré-sal, vamos ficar atento ao recado que está sendo passado hoje. E é importante isso que ele falou sobre a construção naval, a construção naval ele é um montador. Ele, na realidade, constrói o casco e depois monta o navio, as radiocomunicações, de onde é que vem, e tudo isso é padronizado por organizações internacionais. Você não tem opção. A Organização Marítima Internacional diz qual é o tipo de equipamento que deve ter aquela categoria de navio, certo? Ele especifica tudo isso, até a linguagem a bordo é o inglês. Todo equipamento de bordo, mesmo se fabricado na China, tem que ter uma plaquinha com o nome de inglês, correto? O rádio tem de ter uma plaquinha em inglês, porque esta é a língua internacional da Organização Marítima Internacional. Fazer curso de inglês não é um luxo, não, gente. Hoje é uma necessidade. É necessidade. Quem quiser ir para o mar, e olha quanto mural bonito que tem aqui mostrando o mar. Ai. É verdade. O mar está em volta da gente aqui. Hoje eu estou fazendo pelas minhas netas o que eu não consegui fazer, porque meus pais eram pobres, né? Hoje minhas netas, elas aprendem. Uma tem 13, outra tem 12 anos. Inglês e espanhol. Isso é sagrado, tá? Por quê? Porque é o do futuro. E futuramente elas vão ter que aprender também o mandarim. Porque daqui a 5 anos, a maior potência do mundo vai ser a China. E essa relação vai ter que ser feita tete a tete. Eu acho que o Brasil tem que deixar com essa imagem que a gente sempre teve de colônia, tá? Nós temos que partir realmente para usar. Voltando a esse caso, por exemplo, dos equipamentos, que é um dado super interessante a gente colocar, quando a gente está falando de valor agregado e quando a gente está falando de conteúdo nacional, um equipamento, quando você pega uma construção naval como essa, aquilo que fica lá fora é alguma coisa em torno quase que de 60% a 70% do valor do bem final. Exatamente. Ou seja, o grande valor ficou lá fora. O que nós temos que ter? São 3 coisas super importantes. Primeiro, educação. Sem educação não existe, tá? Não existe, tá? O segundo é respeito aos contratos. Isso é fundamental. E o terceiro é o aspecto tributário, que hoje o que emperra qualquer grande investimento é o aspecto tributário, tá? Isso sem um governo ter a ousadia e ter a coragem de fazer o que todos os outros falaram e que não fizeram, nós vamos continuar sempre um passo atrás. A China, há 20 anos atrás, talvez você estava entrando lá no teu primário, que eu não sei nem como é o nome, ela era a 45ª economia. Em 20 anos, a China hoje já desbancou o Japão e vai desbancar a Alemanha, e vai desbancar os Estados Unidos em 5 anos. Por quê? Não é porque não foi só o problema da educação, foi o problema dele ousar. A gente fala que a China é comunista, mas ele ousou, eles ousaram. Nós temos que olhar a China realmente como grande parceiro, mas ao mesmo tempo com muito temor, com muito temor. Esse é o ponto que nós ainda não estamos enxergando. A China, nós temos que enxergar a China como foi o americano depois da depressão. Não é meu tempo, mas eu estudei muito sobre isso. Então, é uma situação, é um jogo geopolítico que, se você não tomar cuidado, você vai ser engolido, você vai ser tragado. A ousadia maior no momento teria que ser diminuir a carga tributária? Primeiro, carga tributária e gerar em educação. Não adianta os políticos falarem que vão fazer A, B ou C e não faz, tá? E não faz. Tem que cuidar da educação. Aquilo que o nosso filósofo Pelé falava há 30 anos. Tem que cuidar das crianças. Olhar para as crianças. É claro, ele falava uma coisa na linguagem, todo mundo criticou, mas é o que nós estamos vendo hoje. Se naquela época alguém tivesse tido a menor preocupação, nós estávamos numa situação diferente. Gente, eu vou fazer mais um intervalo, é o último do nosso programa. Próximo bloco imperdível, as conclusões de cada convidado. E vamos saber como cada setor está se preparando para os eventos esportivos, o que isso vai mexer, né, com cada setor em termos de geração de emprego, em termos de negócios, enfim. Tudo isso no último bloco da Tribuna Independente. Voltamos já já. Rio, leva o desejo pra nação inteira. Rio, cai no buraco, mas não despenca.
Estamos de volta com a Tribuna Independente da Rede Vida de Televisão. Mais uma vez, muito obrigada a você que nos acompanha desde o comecinho do programa e você que acabou de sintonizar agora na Rede Vida, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Quero agradecer pelos recados carinhosos, pelas sugestões, pelas críticas. Tá aí o e-mail que você pode mandar, enfim, o seu recadinho para mim. Se eu demorar um pouquinho a responder, não fique triste não, porque assim que possível eu vou mandar a resposta. É muito bem-vinda a sua mensagem. Bom, no programa de hoje, nós recebemos o diretor do Sindicato das Agências de Navegação Marítima, o Sindario, Milton Tito. Recebemos também o diretor da Associação Brasileira de Telecomunicações e a Telecom, Alexandre Tozoni, e ainda o empresário do setor de petróleo, o José Nelson Freitas. Estamos falando sobre o atual momento que o Rio de Janeiro vive, que acaba se estendendo para todo o Brasil, né? Grandes investimentos acontecendo, grandes eventos esportivos por acontecer, que exigem investimentos em infraestrutura. Estamos sabendo como cada setor aqui representado está analisando esse momento e se preparando pelo que está por vir ainda. Comandante Tito, no setor de transporte marítimo, esses eventos esportivos, Copa do Mundo, Olimpíadas, já no ano que vem, os Jogos Mundiais Militares, vai mexer com a navegação marítima? Eles vão mexer bastante com o porto, principalmente com os portos, né? Nós estamos, inclusive, preparando o Porto do Rio de Janeiro, aquela notícia que eu tinha te dado, que ia ficar para o finalzinho. Já foi aprovado pelo governo uma construção de um pier em forma de Y para receber 6 navios de passageiros para poder apoiar a rede hoteleira durante esses eventos esportivos. Vão servir como hospedagem. Vão servir como hotéis. São 1.500 passageiros e que precisarão cozinheiro, garçom, etc., para poder atender os brasileiros que muitos vão ficar hospedados ali, certo? E nem todos, né, falam inglês. Então precisa ter que a camareira fale português para poder explicar que a cama está feita. Tá certo. Então, isso é uma atividade realmente, e também em paralelo com isso, nós temos o turismo náutico também. O Brasil está sendo muito procurado pelo turismo náutico internacional, esse turismo de pequeno porte. Se nós olharmos para essas magníficas fotografias aqui